Olá, vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 11. Nós iniciaremos nesta noite um novo capítulo. E hoje eu agradeci ao Senhor. Pai, que privilégio poder ensinar, porque quando a gente ensina, a gente tem que estudar, né? E aí já começa o trabalhar de Deus lá em casa no meu coração. E eu falei que essas verdades sejam arraigadas mesmo no meu coração, trazendo transformação, trazendo mudança no meu comportamento, para que nós sejamos mulheres sábias, segundo a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 11, versículo 1, diz assim: balança enganosa é abominável para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Nós vivemos, tristemente no nosso país, a cultura da exploração. Todo mundo quer tirar alguma vantagem, quer se dar bem em cima do outro. Só que se a gente parar para pensar, quando eu pratico me dar bem em detrimento do outro, me dar bem em prejuízo do outro, significa que eu estou me colocando numa posição de superioridade. Porque para eu me dar bem em cima do outro, tirar vantagem do outro, eu estou prejudicando o outro. E nós vivemos essa cultura, sabe? Aquela cultura do jeitinho brasileiro. Eu lembro, há muitos anos que meu pai era comerciante lá no interior, e tinha um profissional da saúde e ele estava trabalhando na prefeitura, alguma coisa assim, e ele adquiriu algo da loja do meu pai e ele falou assim para o meu pai na época, falou: olha, o produto custou X, mas o senhor faz uma nota fiscal de 2X, ou seja, é para a prefeitura, entendeu? Então, eu vou tirar o valor e a diferença fica para mim, para o bolso dele, né? Meu pai falou: não, eu não trabalho dessa forma. Ou seja, aquele jeitinho de se dar bem, e parece que aquilo que é público não é de ninguém, mas aquilo que é público é de todos nós, é nosso, está saindo do bolso nosso. Então, nós temos sim que ter responsabilidade com aquilo que a gente gasta. E a Bíblia diz que para o Senhor é abominável a corrupção, o se dar bem, prejudicando o próximo, é abominável ao Senhor. Mas Deus, ele tem prazer na balança justa. Deus tem prazer naquilo que é justo. O que é justiça? Justiça é quando você dá a cada um aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe é de direito. Então, o que é seu, o que é meu. E eu trabalho muito isso lá em casa com os meninos, né? Eu falo: eu não quero uma agulha que não seja minha, porque ela vai ser maldição na minha vida, ela não vai ser bênção na minha vida. Então eu quero aquilo que é meu de direito, eu quero, mas aquilo que não é, eu não faço questão. Aquilo que é do outro, é do outro. E Deus, ele tem prazer na justiça. Então, a balança enganosa de que trata aqui o versículo 1, meus irmãos, é o símbolo da desonestidade. E Deus, ele não tolera a desonestidade nas transações comerciais, mas ele tem prazer na justiça. Lembrando que as riquezas, fruto da exploração e do roubo, trazem pesar e desgosto, e muitas vezes até a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. A bênção de Deus enriquece e com ela não traz desgosto. Deus, ele requer de nós integridade em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente critica a corrupção no alto escalão do governo, o que realmente é reprovável. Mas e nós nas pequenas condutas? Qual tem sido a nossa atitude? Muitas vezes aquela merceariazinha, né, ela vai pesar ali na balança 1 quilo de feijão e ela faz algumas manobras para passar ali 900 gramas do feijão pesado. É uma forma também de exploração, é uma forma também de corrupção. E nós somos chamados, minhas irmãs e meus irmãos, a termos integridade, a sermos honestos nos pequenos atos, nas pequenas atitudes também. Então não adianta a gente criticar, né, e a gente não faz a nossa parte. Precisamos começar aqui agora, na nossa parte. Versículo 2 diz assim:
Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O que é o soberbo? O soberbo é aquela pessoa que ela se coloca acima das outras pessoas e de forma que ela venha a humilhar e maltratar o próximo porque ela se acha melhor do que os outros. E ela se acha merecedora de todas as regalias e de todos os privilégios. E ela tem prazer em humilhar os outros. A Bíblia diz que Deus, ele abomina o orgulhoso, o soberbo, mas ao humilde ele dá graça. Mesmo Deus sendo tão grandioso, majestoso, o Criador do universo, o Criador do céu e da terra, o dono do ouro e da prata, Ele escolhe habitar no coração do humilde, do quebrantado, do contrito. A humildade agrada a Deus. Aquele que se humilha diante da poderosa mão de Deus, Deus fala que Ele próprio vai exaltar essa pessoa. Então, a soberba, ela afasta Deus e a humildade, ela aproxima Deus. E ontem eu estava até conversando com a Ana lá, né, Ana? Que nós também somos assim, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa arrogante. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que se acha o sabichão, o melhor do que todo mundo e que humilha e maltrata os outros. A gente não tem prazer e nem Deus tem prazer. Mas a humildade, ela habita no castelo, a sabedoria habita no castelo da humildade. As pessoas que verdadeiramente são sábias, elas não são soberbas, elas não são arrogantes. As pessoas que verdadeiramente são sábias, à luz da palavra de Deus, são pessoas de coração humilde e de comportamentos também humilde. Ele não tem necessidade de humilhar e nem de maltratar ninguém. Pelo contrário, ele trata as pessoas com o devido respeito. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça ao humilde. O que a gente poderia definir humildade? Humildade também não é sinônimo de pobreza, nem é sinônimo de comiseração, de autopiedade. Humildade é aquele que dá a glória devida a Deus e trata o próximo com honra. A humildade é o palácio onde mora a sabedoria. Deus humilha os soberbos, mas Ele exalta os humildes. Então, nós somos chamados a reconhecer a grandeza de Deus. E, queridos, que nós possamos cultivar um coração humilde, porque sempre vai existir alguém mais inteligente do que a gente, sempre vai existir alguém mais rico do que a gente, sempre vai existir alguém mais bonito do que a gente. Então vamos baixar a bolinha aí, vamos ser humildes, vamos ser dependentes de Deus, reconhecendo que aquilo de bom que a gente tem vem de Deus, nem nosso mas o que tem de ruim em nós é nosso mesmo, vem lá da queda de Adão no pacote do pecado para as nossas vidas. Versículo 3. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. O que é integridade? Bom, integridade é caráter ou qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis, é sinônimo de honestidade, de retidão. Então, o texto fala que a integridade dos retos os guia. E o pérfido é aquele que é o enganador, o traiçoeiro, o desleal. Ele fala que a sua mesma falsidade o destrói. Bom, nós temos aqui alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram íntegras. A Bíblia diz que Daniel, ele era um homem irrepreensível. E os invejosos ali da época de Daniel, eles procuraram em Daniel, por um longo período de tempo, alguma falha para ter de que acusá-lo perante o rei, de forma que eles queriam eliminar Daniel, porque ele estava sobressaindo ali, chamando a atenção do rei, e eles queriam eliminar aquele homem ali, porque haviam pessoas invejosas naquele lugar. Gente, e eles vasculharam a vida de Daniel de frente para trás, de trás para frente, viraram do avesso, mas não encontraram nada do que o acusá-lo. De forma que ele era um homem íntegro, ele era um homem
irrepreensível, ele não tinha do que acusá-lo de falha ou de erro. Mas eles perceberam que Daniel tinha o hábito de orar. Todos os dias ele entrava no quarto, né? Nós fechamos a porta, ele abria as janelas dos aposentos dele e ele se dirigia a Deus de manhã, de tarde e de noite. 3 vezes ao dia ele tinha essa prática maravilhosa de orar a Deus. E aqueles homens então falaram, essa é a chance de nós derrubarmos Daniel. E eles traiçoeiramente, eles chegaram perante o rei e armaram um plano para destruir Daniel. Olha, vamos fazer, edita um decreto aí, rei, que todo mundo, né, quando tocar as trombetas, todo mundo vai ter que fazer só petição ao rei e não a nenhum outro Deus. E Daniel deixou de fazer as orações, as petições dele ao Deus verdadeiro, Criador do universo, para fazer ao rei? Não, ele continuou dobrando os joelhinhos dele, orando ao Deus dos céus. Ele não mudou, ele era um homem irrepreensível. E aí eles então, né, tramaram, e a gente conhece essa história de Daniel, que por causa disso, da conduta dele, ele foi parar na cova dos leões. Então, mas a Bíblia diz que o caminho dos retos, a integridade dos retos guia. Gente, e Deus trouxe o livramento para ele dentro da cova dos leões. Deus o livrou de uma forma sobrenatural, maravilhosa, perfeita. Deus tampou a boca, né, daqueles leões, de modo que Daniel saiu ileso. E o que aconteceu com os pérfidos? Pérfidos são os enganadores, os traidores, né, os malfeitores. O que aconteceu com os pérfidos? Caíram dentro da cova e foram destroçados pelos leões. Então, o mal que eles tramaram se voltou contra eles próprios. E a gente vê o exemplo de várias outras pessoas, José do Egito, né, que foi também injustamente acusado de assédio da mulher de Potifar, foi parar na prisão. E eu tinha uma colega no trabalho que ela falava assim, até quando as pessoas me derrubam, eu caio para cima. Para dizer exatamente o que esse texto está dizendo, que até quando as pessoas querem nos destruir, elas não vão nos destruir, mas elas vão nos aproximar do plano de Deus para nós, do projeto de Deus para nós. Foi isso que aconteceu na vida de José. Não destruíram José, mas as pessoas que tramaram, essas pessoas, sim, foram destruídas. Então é isso que esse texto aqui nos ensina. O caminho do perverso é como uma escuridão, mas o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus. Versículo 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça nos livra da morte. Bom, existem 2 mitos acerca da riqueza. O primeiro mito é que riqueza produz felicidade. É óbvio que ter dinheiro nos proporciona experiências agradáveis. Você tem dinheiro, você pode fazer uma viagem a um local legal, bacana. Você tem dinheiro, você pode morar mais confortavelmente. Mas daí você dizer que dinheiro é sinônimo de felicidade é um grande mito, é uma grande mentira. Porque existem pessoas muito ricas e extremamente infelizes. Senão, gente, não haveria suicídio, o índice de suicídio é altíssimo lá na Suíça. E o nível lá, a renda lá é alta, né? Não haveria suicídios lá. Não haveria suicídios em lugares, né, de pessoas ricas. E essa não é uma realidade, pelo contrário. Muitas vezes, né, o índice de suicídio é até maior nas altas rendas. Então, é uma mentira. E o segundo mito que eu falei aqui é que riqueza produz segurança. Pode até trazer uma falsa segurança, mas na hora do vamos ver mesmo, a nossa segurança está mesmo no Senhor. Não há outro meio. E tudo isso é passageiro, tudo isso é instabilidade, né? Paulo advertiu os irmãos a não confiar na instabilidade das riquezas, porque a riqueza ela é instável. Qualquer coisa que mudar na economia, a pessoa pode vir a quebrar. Um fato, gente, que foi muito marcante
foi na época do Collor, do presidente Collor. Os mais novinhos não vão lembrar dessa época, né? Mas aqueles da minha idade para lá vão lembrar que havia, né, o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, já estou misturando os presidentes. É porque tem o Fernando Henrique Cardoso, mas tem o Fernando Collor de Mello. O Collor, ele tinha a ministra dele da Economia, que era a Zélia Cardoso de Mello. É isso mesmo? Zélia Cardoso. Não sei se é de Mello, o que é, tá. A Zélia. E o que aconteceu? Ele teve uma atitude que não foi avisada, foi uma surpresa, uma triste surpresa, uma trágica surpresa. Na virada de um determinado ano, a Zélia Cardoso, ela confiscou toda a poupança que havia nos bancos das pessoas. Então, eu conheci uma família que o pai, né, ele vendeu a sua casa que ele tinha em Goiás e ele mudou para outro estado. E falou, o ano que vem, ainda está na mudança, vai passar as festas, aí nós vamos comprar a nossa casa. Aquilo que eles juntaram é o único bem que eles tinham. E eles botaram na poupança. E aí, quando foi a troca de ano, confiscaram, eles ficaram sem nada. Tiveram que morar de aluguel. Teve gente que se matou, porque tudo que tinha estava na poupança. Então, Paulo, ele nos adverte a isso, queridos, porque se a segurança da pessoa estiver na instabilidade das riquezas, ela realmente vai se matar. Ela não vai suportar. Mas quando a nossa segurança está em Deus, você fala assim, não, eu vou recuperar. Minha vida não está resumida a esse valor, a esse dinheiro. Deus é mais para me dar graça para eu conquistar e batalhar e recomeçar e refazer a minha vida. Então, Paulo, ele adverte a isso. E o que acontece? Aqui fala que o justo, a justiça livra da morte. Quem são as pessoas justas? Os justos são aqueles que foram justificados por Deus, estão sob o manto da justiça de Cristo e sobre eles não pesa nenhuma condenação. A justificação é o ato que se dá quando nós nos entregamos e nos rendemos a Cristo. Nós somos justificados no ato da nossa conversão. A santificação é um processo que começa com a conversão e ela vai ser concluída lá no corpo glorificado, na glória. Né? A santificação, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estaremos em processo de santificação. Mas a justificação é o ato da nossa conversão, a gente já é justificado. Então, quando o inimigo ele olha para a gente, ele vai ver o manto de Jesus, o sangue de Jesus na nossa testa aqui marcado. E não haverá condenação para nós. Então, veja bem, os justos, eles são livres da morte. Por quê? A riqueza, ainda que a pessoa seja o maior bilionário do mundo, queridas, quando vem a morte e o caixão não tem gaveta, as riquezas vão permanecer nessa terra, nessa esfera. E a pessoa se ela não tiver Cristo, ela não vai chegar lá e falar assim, não, mas eu sou rico. Eu vou para o céu porque eu tenho dinheiro, eu comprei, né, um pedaço do céu lá na terra. Isso não existe. Mas a nossa justiça vai nos livrar da morte eterna. E nós poderemos desfrutar a eternidade com o Senhor. Percebe a importância de sermos justos em Cristo? É melhor, podemos até ser pobres, mas desde que sejamos justificados em Cristo, porque nós teremos a vida eterna. Toda essa vida aqui é muito passageira. Houve um caso em um país comunista em que o pai ele foi preso. Ele ficou 10 anos na prisão. E em uma determinada época, o filho dele, com uns 8 anos de idade, foi lá e falou, pai, nega Jesus, pai, que o senhor volta para casa. Ele falou, meu filho, eu não vou negar Jesus. Pai, nega, pai, vamos viver com a gente. Ele falou, meu filho, eu não vou negar. Esse mundo é passageiro, eu não posso trocar aquilo que é temporário pela minha eternidade com o meu Senhor. E aí eles se abraçaram, choraram e ele foi embora, o filho foi embora. No ano seguinte, aquele homem veio a falecer. Mas ele não perdeu o maior tesouro que o homem pode ter, que é a eternidade em Cristo. Glória a Deus, que seja assim na nossa vida, queridos, que nós não troquemos aquilo que é temporário, que é transitório, por aquilo que é eterno. Vamos lá. No dia do juízo, o dinheiro não nos livrará, mas se estivermos vestidos com o manto da justiça de Cristo, estaremos seguros. Versículo 5.
A justiça do íntegro endireita seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Aqui volta no mesmo sentido do versículo 3, que nós já falamos aqui. Inclusive, demos o exemplo de Daniel e de José. Se aplica da mesma forma, tá? Sabemos que a falta de integridade, né, é um câncer que tem corroído moralmente a nossa sociedade. Mas nós somos chamados a vivermos íntegros na presença do nosso Deus. Lembrando que aqueles que querem nos destruir, eles próprios cairão nas suas armadilhas. Lembra da Esther, lá do Antigo Testamento, da rainha Esther? Amã, que planejou que o povo judeu seria destruído, né, diante daquela trama. Aquele ali era um homem pérfido, um homem enganador, um homem mau. E ele fez a forca para que Mordecai, que era o tio da Esther, fosse enforcado ali. E no final, gente, Deus fez assim algo tão tremendo através da vida da Esther, que quem foi enforcado na própria forca? Amã e os seus. Então é isso que esse texto nos mostra, que nós possamos permanecer na integridade, na retidão, porque ela vai nos guardar. Versículo 6. A justiça dos retos o livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. O mesmo sentido do versículo que nós falamos agora, tá? E aí você pode me falar assim, para mim, mas e João Batista? Ele foi um homem íntegro, mas olha lá, aquele rei alcoólatra, bêbado, atendeu o pedido daquela mulher lá da dança, Salomé, acho que é mesmo o nome, acho que é o nome dela, né? E a cabeça dele, ele perdeu a cabeça. Ela trouxe num prato. Queridos, pode até prejudicar o corpo, mas a alma ninguém pode eliminar da presença do Senhor. Então, a aparente derrota de João Batista é só aparente mesmo. Porque o que ele teve foi uma vitória, porque ele não negou o chamado dele, ele não negou a fé, nem diante da própria morte, mas ele, né, permaneceu fiel. E hoje o nome dele é um nome abençoado, é um nome memorável, relembrado por todos nós e registrado na Bíblia, de alguém íntegro, reto, que não negou o seu Deus. E nós podemos falar, né, sobre ele aqui agora. Então vamos lá, os ímpios tramam o mal às escondidas, mas aquilo que ele faz no anonimato, Deus traz à tona em plena luz do dia. Eles caem na própria armadilha. Versículo 7, morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e na expectação da iniquidade se desvanece. Tem um ditado que fala assim, a esperança é a última que morre, mas morre. É a última que morre, mas também morre, né? E a esperança do perverso se limita a este mundo e a esta vida. E pior ainda, a esperança do perverso, ela vai além da morte, no sentido de ruim, de algo ruim, porque morte eterna, vai sofrer no castigo eterno, no inferno, né? Ardendo ali a eternidade no fogo do inferno. Então, vale a pena uma vida de perversidade, de impiedade, de engano? Não vale a pena, gente. Viver honestamente vale a pena. Viver de forma íntegra, correta, vale a pena, porque terá esperança além do túmulo, além da morte, né? Aqueles que esperam em Deus têm uma esperança viva. A nossa esperança é Jesus. Os que esperam no Senhor renovam suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham no vigor do Onipotente e não se fatigam. Olha que tremendo, a esperança do cristão não é uma ilusão, não é uma fantasia. A esperança do cristão é uma pessoa. A esperança do cristão é Jesus, o Rei da Glória. Ele é a nossa esperança, esperança viva. Aleluias. Versículo 8.
O justo é liberado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. Gente, é certo que todos nós passamos por essa vida e em algum momento, ou em vários momentos, nós passamos por angústias, por sofrimento, por aquele sentimento que você fala assim, meu Deus, né? Que parece que eu estou passando pela prova, eu estou passando pelo fogo. Momentos difíceis, desafiadores, que a gente às vezes fala, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, Senhor, me ajuda. Todos nós passamos por momentos assim, mas nós temos a promessa de livramento. O choro, ele pode durar uma noite, um tempo, por um momento, mas a alegria, ela vem pela manhã. Nós temos essa promessa. Então, quando nós estivermos em sofrimentos intensos, vamos nos lembrar, vai passar, vai passar. E a Bíblia diz que muitas vezes esse nosso sofrimento, essa nossa angústia, ela vai ser, nós vamos ser livres dela e ela vai cair sobre o ímpio. Por quê? Porque o ímpio ele não tem temor a Deus, ele não tem reverência diante de Deus, ele se esquece de Deus. Então, ele se torna o destino final das angústias que serão removidos do justo, né? Porque ele não teme a Deus, ele não tem essa esperança viva de Deus, mas é limitado aqui e agora, e não na eternidade. Versículo 9, o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Provérbios é um livro que é enfático sobre o uso da língua. Vira e mexe, ele vai falar sobre esse tópico, sobre o uso da língua. Isso nos mostra, gente, que uma pessoa sábia, ela vai saber como usar bem a sua língua. Nós já vimos, né, a Jéssica já falou aqui, que a língua ela pode ser uma fonte de bênção, mas ela pode ser também uma fonte de morte. A língua ela pode ser usada como um remédio que cura, mas ela pode ser usada como um veneno mortífero. Então, nós como pessoas sábias de Deus, nós precisamos saber usar bem a nossa língua. Que possamos usar, né, como ele fala, como fonte de conhecimento. E qual é a fonte de conhecimento? É o próprio Deus. E que então o Senhor possa colocar guarda nos nossos lábios. Sabe por quê, queridos? Quando for falar algo que não deve ser falado, algo que é venenoso, que nós possamos ficar calados. Mas não abrir a nossa boca para que ela seja um instrumento de morte na vida do outro. Que a gente fique, quando você não tem nada para falar, fique calado. A gente não é obrigado a falar sobre tudo, não. A gente não é obrigado a dar resposta sobre tudo, a emitir opinião sobre tudo. Ser calado, se silenciar é uma virtude, é uma bênção. Veja bem, se você pega um saco de penas, vai no alto de uma montanha e você espalha essas penas, você consegue recolhê-las depois? Sair, descendo montanha, recolhendo uma por uma? Não vai conseguir, gente, assim é a palavra dita. Não, ela não volta mais, não tem como recolher. Então é melhor não falar, tá? Quando o justo fala, de seus lábios jorra o conhecimento que conduz à vida e à libertação. O justo conhece a Deus, a fonte de todo conhecimento verdadeiro. Afaste-se dos ímpios e ande com justos. Você quer cuidar do seu coração, você quer se proteger? Ande com justo, porque ele vai ter uma palavra de bênção na sua vida. Mas se você andar com ímpio, você corre o risco de ser alvo de uma destruição. A não ser que você está ali como instrumento de bênção, de evangelizar, de ganhá-lo para o Senhor, de influenciar aquela vida. Aí sim, mas não fica dando sopa não. Proteja o seu coração de ser maltratado, de ser ferido. Ande com pessoas que vão te abençoar, que vão te levar para mais perto do Senhor, que vão usar as palavras como um remédio, como um bálsamo para te trazer cura. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.